a posse do Laranjão. Meu primeiro assunto é a posse do Donald Trump. E aí eu comecei, nesse final de semana, a revirar várias notícias para comentar. Eu não sou um especialista em Estados Unidos, eu não tenho nenhum conhecimento de causa para falar sobre a política americana, como tanta gente no Brasil gosta de opinar e acha que tem. Geralmente aqueles que gostam de chamar o Trump de fascista, de que ele estaria trazendo de volta o comunismo, né? Aliás, palavra que inclusive nem deve falar aqui no programa, algumas palavras a gente não deve nem falar, nem pode falar, porque o YouTube acaba segurando a nossa audiência. Então tu veja só, o Laranjão vai tomar posse hoje. Né? O Brasil e o mundo vão parar aí para assistir, porque esse é o momento mais importante, talvez, da política mundial, pelo menos nos últimos 20 anos. É um momento histórico. Por quê? Porque há uma correlação de forças que está se apresentando, né, e aparecendo de forma a liderar um novo processo econômico, social e comercial do planeta, que é esse pensamento mais à direita que Trump representa no mundo inteiro. Então, essa posse do Trump também é uma lufada de esperança para muitos brasileiros que torcem por um governo mais à direita. Né? É uma lufada de esperança para quem efetivamente trabalha diuturnamente, por exemplo, em favor da liberdade de expressão. Eu acho que o Brasil e o mundo vivem neste dia um momento muito importante, um momento em que discute-se sobre a liderança de um homem tão forte, um imperativo para a democracia, que é a liberdade de expressão. E ele vai colocar isso em voga. O Laranjão vai colocar isso em voga. O Laranjão também vai trazer de volta uma discussão que eu vi aqui. Olha, bota essa matéria que está no UOL, comentar essa matéria do UOL, do Graciliano Rocha, no UOL de hoje, tem até uma foto bonita do Trump ali. O seguinte: a volta de Trump à Casa Branca deve marcar um período de forte interesse dos Estados Unidos em relação à América Latina. E aí, este colunista aqui, o Graciliano Rocha, ele fez uma entrevista, eu trouxe aqui uma entrevista, que na verdade ele captou aí, né? Ele buscou em outras fontes. Essa pessoa que vai falar a respeito desse assunto, né? Ela trata de um tema que me preocupou, viu, Paulinho e Danilo? A pergunta é assim, né? Brian Winter, o senhor Brian Winter que está sendo entrevistado aqui, ele é um sujeito que entende de Brasil, é um americano, é um estudioso que entende de Brasil. Né? Ele mostrou-se preocupado e nós também ficamos, eu particularmente fiquei de cabelo em pé. Né? Ele é editor-chefe da prestigiosa revista America's Quarterly, o brasilianista Brian Winter. Olha só, vou tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra logo cedo. Olha só o que ele chama a atenção aqui. Há uma contagem regressiva para o primeiro tweet de Trump, criticando Lula e ameaçando sanções, a menos que Jair Bolsonaro seja atualizado, ou melhor, seja autorizado a ser candidato em 2026. Porque isso faz parte do acordo com ele. Quando você apoia Trump, como os Bolsonaros fizeram, você recebe esse tipo de apoio de volta, disse Winter, do seu escritório de Nova York, numa entrevista para o UOL. Pega aí, eu mandei o link para ti, João, bota em meia página aí, até para homenagear o UOL aí, né, que não tem problema nenhum. Bota aí o UOL, que aliás é o portal mais petista do Brasil, né, o portal que se diz independente, mas é praticamente um porta-voz da República. Um porta-voz do Lula. Recentemente o senhor escreveu que a pergunta mais frequente que líderes empresariais e políticos da América Latina, desde o resultado da eleição de novembro, tem sido: quão preocupados nós devemos estar, na sua visão, com a posse do Trump? E olha o que ela diz, ou melhor, ele diz: eu acho que esse será o presidente mais focado na América Latina nos últimos 30 anos. É uma boa notícia para governos que Trump considera ideologicamente alinhados e que ajudam a servir aos interesses americanos, especialmente no controle de imigrantes e drogas. Olha só o que segue a entrevista revelando. Por que a América Latina tem essa importância para Trump?
as prioridades domésticas mais importantes de Trump, controlar a fronteira, gerenciar a migração e combater as drogas, passam pela América Latina. É natural. Muita gente da América Latina vai de forma irregular para os Estados Unidos, entra de forma irregular nos Estados Unidos. A droga sai da América Latina para invadir os Estados Unidos. E não adianta dizer, mas o país, o Brasil, não produz cocaína. Não, o Brasil não produz cocaína, mas ele produz todo o insumo para cocaína. É daqui que sai o insumo para a Bolívia, para a Colômbia, para o Peru, na maioria das vezes. Teve até influencer famoso sendo acusado disso aí na internet, né? De vender produtos para o crime organizado, para os traficantes, para os produtores de cocaína na Bolívia, na Colômbia e no Peru, vender esses insumos levados aqui do Brasil para lá e depois volta a droga. Eles levam insumos e trazem em pagamento a droga. É um escândalo. E o Brasil é o corredor, é daqui que parte a maioria da droga para a Europa, para os Estados Unidos, os portos. Que no Brasil estão quase como uma peneira, né, cara? Passa tudo. E aí essa preocupação, então o Trump efetivamente terá uma preocupação com o Brasil. Em relação a países com governos conservadores, como Milei na Argentina ou Bukele em Salvador, eles podem ganhar algo além de prestígio? A pergunta feita a esse brasilianista aqui, o Brian Winter. Olha, ele disse o seguinte, olha só essa resposta aqui, como a gente tem que ficar preocupado. Bem, vivemos em um momento onde onde curtidas e seguidores se traduzem em poder real. Vimos isso com Bolsonaro no Brasil. Ainda acredito que se Hillary Clinton tivesse vencido em 2016, Jair Bolsonaro nunca teria vencido em 2018. Eu, normalmente, não adoto uma visão tão centrada nos Estados Unidos, mas acho que esse é um caso em que isso foi verdade. E aqui ela segue falando, né, sobre o papel do Brasil nesse momento, na América Latina, né, a pressão que o Laranjão, que o Donald Trump vai fazer sobre os países que têm uma linha mais à esquerda e que não comungam dos grandes mandamentos da liberdade de expressão, da democracia. O Trump entende que esses regimes militam contra a liberdade de expressão e contra a democracia. Mas o que de mais me preocupou foi o seguinte, cara. Como o Trump quer trazer as indústrias da China de volta para os Estados Unidos, lá há uma discussão. Quem sabe não trazer para os Estados Unidos, mas trazer para a América Latina e prestigiar os países que estão mais alinhados com os Estados Unidos. Ou seja, a indústria americana vai sair da China, vai para o México, vai para a Argentina, aliás, para o México menos que tem, mas lá vai por questões logísticas, né? Mas para a Argentina, para outros países que estão mais próximos de alinhamento com os Estados Unidos. Tudo isso não é porque Trump ou os americanos estão olhando para o Brasil que querem ajudar o Brasil ou querem prejudicar o Brasil. Há nestes movimentos, claramente, os interesses dos Estados Unidos. A balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que é de 150, 160 bilhões, é nada perto de uma balança comercial trilionária dos Estados Unidos. Então, nós representamos muito pouco. E a reportagem diz o seguinte, e nestas condições, Lula é um alvo fácil para que o Trump possa encostar firme, inclusive apresentar sanções econômicas contra o Brasil, se, por exemplo, aquilo que ele entende como combate à liberdade nas redes sociais, combate à liberdade de expressão, não estiver sendo acentuado aqui no Brasil. Se a liberdade de expressão, se a liberdade das redes sociais, se a democracia não estiver efetivamente funcionando no Brasil, ele entende que os Estados Unidos pode não intervir, claro, porque nós somos um Estado independente, mas não oferecer benesses e até mesmo oferecer dificuldades para esses países. Dito isso, esperamos que o melhor aconteça para os americanos e para o Brasil, e essa é a nossa esperança. Pelo menos eu sinto, antes desse golinho de água aqui, ó, mostrando para vocês aqui, eu estou de frente com a janela, eu sinto um novo ar. Uma lufada de ar na liberdade de expressão, eu sinto uma lufada de ar, eu sinto um sopro de um vento maravilhoso de democracia verdadeira chegando até nós com esta posse do Donald Trump. Espero que isso verdadeiramente venha acrescentar para a liberdade de expressão, para a construção de um mundo melhor e não apenas e tão somente a interesses econômicos.